diferente. O jovem do Senhor deve ser diferente dos jovens do mundo. O jovem do Senhor deve ser separado ao jovem do mundo. O jovem do Senhor não pode se contaminar, porque diz a palavra Senhor do Senhor lá no livro de 1 Tessalonicenses 4. Aleluia. O que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra a Deus. Aleluia, povo do Senhor. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui por meio desses 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quais eles eram de Jerusalém. Diz a palavra de Deus que no 3º ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor a Jerusalém e por ali situou. Enquanto situou naquele lugar, por causa do pecado de Joaquim, foi combatida a Jerusalém e vencida. Aleluia, povo do Senhor. E o que aconteceu naquele período? Deus tem entregado esse homem nas mãos de Nabucodonosor e o povo de Deus, por causa do líder que andava em pecado. Aleluia, povo do Senhor. E assim sendo, tendo Deus entregado nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, aleluia, aconteceu o seguinte: uma rei de Judá e uma parte dos vasos da casa de Deus, ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Nós vamos aqui aprender uma coisa por meio desta mensagem. Vamos aprender uma coisa por meio de Nabucodonosor. Aleluia, povo do Senhor. Diz a palavra de Deus que Joaquim pecou contra Deus. Joaquim cometeu pecado contra Deus, e por causa disso Deus permitiu que ele fosse derrotado por Nabucodonosor. Ele deixou de confiar em Deus e confiou nos políticos. Nabucodonosor deixou de servir a Deus e serviu aos deuses. Nabucodonosor deixou de dirigir o povo de Deus para servir a Deus, mandou e deixou com que servissem aos deuses. Aleluia. E diz a palavra de Deus que por consequência disso, Deus o entregou na mão de Nabucodonosor. Mas quando chegou este rei, Nabucodonosor, uma coisa ele nos ensina: que muitos de nós os cristãos somos tolos. Não sabemos qual é a verdadeira essência de ser de Cristo. Não sabemos dar verdadeiro valor a Deus. Diz a palavra que Deus entregou na mão de Nabucodonosor Joaquim, mas também entregou alguns utensílios da casa de Deus. A palavra não diz que depois de Nabucodonosor ter tomado os utensílios, ele os levou e foi mostrar aos outros povos que ele era a nação mais poderosa. A palavra não diz que Nabucodonosor não chamou os outros reinos e mostrar que ele era o reino mais poderoso porque venceu a Israel ou Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que Nabucodonosor fez uma coisa sábia para o seu Deus. Aleluia. Ele tomou aquelas coisas e levou para a casa do seu Deus. Nabucodonosor levou aquilo que era de valor, foi dar na casa do seu Deus. E como é que nós vivemos, jovens de Deus? Como é que nós vivemos, povo de Deus? O que é que nós temos feito para o nosso Deus? Qual é a ação que nos dignifique como de Cristo que nós temos feito para o nosso Deus? Nós só damos restos para o nosso Deus. Nós só damos aquilo que sobra para o nosso Deus. Mas nós aprendemos aqui através deste homem, o qual respeitou, apesar de que não eram Deus de verdade, eram deuses, mas ele soube dar coisa de valor para os seus deuses. Aleluia. Não tomou para si, não levou para os seus gostos, ele levou e ofereceu a Deus da casa dele, aos deuses de Babilônia. Nós também somos chamados a oferecer o que temos de valor ao nosso Deus. O que é que o jovem pode dar a Deus de valor? O que é que o jovem pode achar de qualidade para dar a Deus? A sua servidão. O que é que você pode achar de valor para dar a Deus?
a palavra que põe que o jovem sirva a Deus ainda na mocidade. Porque quando se passar este tempo, não terá mais tempo para servir a Deus. Aleluia. Amém. Nós devemos saber dar o que é bom para o nosso Deus. Nós devemos saber dar o que é de qualidade para o nosso Deus. Não sejamos vencidos pelo mundo, o qual prepara aquilo que é maravilhoso, o qual prepara aquilo que é bom para dar aos seus deuses. Aleluia, povo do Senhor. Amém. Vamos perceber aqui que o diabo, ele não é burro. O diabo, ele é sábio. Mas só que ele é sábio para coisas más, porque a sua sabedoria é corrompida. Nós vamos ver Nabucodonosor, a sua sabedoria era corrompida. Nós vemos Nabucodonosor como quem simboliza neste lugar o diabo. Aleluia, povo do Senhor. Ele era sábio, mas ele era sábio para coisas corrompíveis. Ele tomou aquilo que ele tinha e foi dar às estátuas que ele edificou. E nós, filhos da luz, o que nós fazemos? Aleluia. Nós vamos perseguir mais à frente. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real, mancebos em que não houvesse defeito. Aleluia. Formosos de parecer, instruídos em todas as sabedorias, sábios em ciências, no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Aleluia. Eu vou pular. 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aleluia. Diz a palavra de Deus que no processo da batalha que fez Nabucodonosor contra Jerusalém, foi tomado Joaquim e foram tomados os outros jovens da casa de Israel. Que foi tomado Daniel, Ananias, Misael, Azarias, para a casa de Nabucodonosor, para a Babilônia, aleluia, para que pudessem representar a cultura de Babilônia diante das nações, diante dos povos. Aleluia, povo do Senhor. Nós podemos perceber neste lugar como era uma guerra para que esses jovens fossem levados para a Babilônia. Nós podemos constatar que eles perderam os seus pais. Nós podemos constatar que eles perderam os seus pastores, os quais lhes davam educação a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus. Que eles perderam a casa de adoração onde eles estavam para adorar. Aleluia. E foram levados para a Babilônia. E quando chegaram na Babilônia, receberam a seguinte informação: jovens, a partir de agora a situação é diferente para vocês. Vocês não foram chamados para ser escravos. Vocês foram chamados para ser especiais do rei. Vocês foram chamados para ser especiais da Babilônia. Mas há alguma coisa que nós vamos vos dar de benefício. Há alguma coisa que nós vamos vos dar de galardão. Damos 3 anos de moradia para vocês. Aleluia. Imagina aí os jovens glorificando em moradia. Damos 3 anos de comida. Não qualquer comida. A comida que o rei come. A bebida que o rei bebe. Veja esses jovens. Uau. Se hoje o rei vai comer carne de porco com sumo com bar, eu vou comer. Aleluia, povo do Senhor. E eles continuam. Nós damos vestuário de graça. Aleluia, povo do Senhor. Veja os jovens, glória a Deus. Veja esse rei dizendo: nós damos faculdade para todos vocês. Mas alguma coisa aconteceu aqui. Existia alguém diferente no meio de todo este jovem, diferente das pessoas que estavam no mundo. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele foi levado à Babilônia, mas a Babilônia não foi levada para dentro dele. A palavra de
de Deus diz que lhes foram mudados nomes. E foram dados nomes segundo a glória dos deuses de Babilônia. Se fosse cada um de nós neste lugar, no lugar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, talvez teríamos comportamento diferente do que eles tiveram. Diríamos porque eu fui tirado da minha família. Agora não faz diferença alguma ser cristão. Porque foram matados meus pastores que pregavam a mensagem para mim. Não faz diferença nenhuma ser cristão. Porque agora eu sou produto do meio. Aqui ninguém me conhece. Aqui eu vou viver, vou me enquadrar onde der para me enquadrar. Aleluia, povo do Senhor. A palavra de Deus não diz que esses jovens se portaram assim. A palavra de Deus diz que tendo perdido eles os seus pregadores, tendo perdido eles os seus pais, tendo perdido eles o templo onde adoravam, não se comportaram como estressadinhos. Aleluia, povo do Senhor. Amém. Então escuta uma coisa, a palavra que nos ensina: estás diante dos teus pastores ou não, Deus permanece sendo Deus na tua vida. Então seja diferente do mundo. Você saiu da tua igreja para fora para ter as longínquas, não vá viver segundo ela, mas quando lá chegar, seja embaixador. Aleluia, povo do Senhor. Amém. Os jovens do Senhor devem ser diferentes. O estilo do Senhor deve ser diferente. O jovem, quando sair, deve resplandecer: eu sou de Cristo. Amém. Diz a palavra de Deus: Daniel, Ananias, Misael, Azarias, a partir de agora vocês vão comer isso. Segundo o que eu entendi quando li a palavra de Deus, percebi que Misael, Ananias, Azarias, eles consentiam com o que o rei lhes dava. Aleluia. Eles concordavam com a comida que o rei dava. Eles concordavam com o vinho que o rei dava. Quero acreditar, gostaria de estar naquele lugar, naquele momento, ver esses três jovens a dizer: Daniel, é carne de porco, Daniel. Ninguém está do nosso povo para nos ver, vamos comer. Daniel, é culpado, vamos beber. Daniel, não vai nos separar da presença de Deus esta carne. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz: mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção que dava a Babilônia. Aleluia. Deus, amém. Porque eu fui à missa que me convidaram. Não orei, não fiz nada, mas me deram comida, eu comi. A palavra diz que o motivo pelo qual Daniel não comeu do que lhe era dado é porque era consagrado aos deuses da Babilônia. Aleluia. Amém. Então, por mais que você não seja participante, por mais que você não abra a boca para adorar aos antepassados, para adorar debaixo da árvore, para adorar na capa, mas se você comer daquelas coisas, você adorou, porque aquelas coisas foram submetidas ao culto, aquelas coisas. Aquela comida foi submetida ao culto daqueles antepassados. Aleluia. Então não tome do que foi consagrado para Deus. Não aceite receber do que foi consagrado para Deus. Escuta aqui, amado irmão, a Bíblia não diz que Daniel era cristão por causa de estar na igreja. A Bíblia não diz que Daniel era cristão porque viu os seus pastores. A Bíblia não diz que Daniel era cristão porque viram seus pais que diziam: filho, seja obediente a Deus. Não. A Bíblia diz que Daniel era cristão porque ele assentou no seu coração. A palavra de Deus pesou mais no seu coração. Ele sentiu mais a necessidade de ser diferente. Aleluia, povo do Senhor. Amém. Romanos 10:10. Eu vou abrir. Aleluia. Amém.
Acredito que todos conhecemos qual é a palavra que tem lá. Aleluia, povo do Senhor. Nós temos que ser cristãos. O nosso ser cristão deve partir do fundo do nosso coração. Nós devemos ser cristãos. Nós devemos nascer da casa. Não só na casa, mas devemos ser nascidos do Pai. Devemos ser nascidos do Pai. Aquele que é nascido do Pai é cristão por excelência e não aceita que no seu coração haja contaminação de qualquer coisa que seja que não é de Deus. Aleluia. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa ou se faz a confissão para a salvação. Aleluia, povo do Senhor. Com o coração se crê. Aceitou Daniel no seu coração não pecar contra Deus. Aceitou Daniel no seu coração não faltar contra Deus. Ele disse as penas. Peço por favor, educadamente falou Daniel, que tire a porção da comida que o rei proporcionou. Ou as penas. Não, Daniel, eu não posso tirar do que ele colocou, porque ele verá as vossas imagens, que são mais miseráveis e tristes que dos outros jovens parecidos a vocês. Assim arriscareis vocês a minha cabeça ao rei. A palavra diz que Daniel achou graça diante do eunuco, mas o eunuco não pôde atender o seu pedido, que era de remover ou retirar este cardápio. Mas Daniel, depois disso, ele não pediu com que tirassem, mas ele pediu ser aprovado com o homem o qual foi colocado diante deles depois do eunuco do rei. Aleluia. Nós entendemos aqui, vou prosseguir para mais à frente, mas deixa eu explicar uma coisa, o motivo de Romanos 10:10. Visto com o coração se crê, com a boca se confessa. Quem é salvo aqui neste lugar, diga amém. Amém. Quem é salvo, diga amém. Amém. Quem é salvo, diga amém. Amém. Quem será salvo, diga amém. Amém. Você já confessou a Cristo? Você já confessou a Cristo? Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Escuta aqui, amado irmão. Não basta você estar na casa. Não basta ser irmão da igreja. Para que seja salvo, você tem que receber a Jesus. Para que seja salvo, você tem que confessar a Cristo Jesus. Nós lá no livro de Gênesis, glória a Deus, no livro de Gênesis 15, nós vamos encontrar uma coisa muito maravilhosa. Vou ler. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa e é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizer: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. Então eu quero aqui fazer entender uma coisa, jovem, que não basta ser da casa, não basta estar na casa, você tem que confessar a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando nós recebemos a Deus em nosso coração, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Senhor diz a Abraão: não será nenhum jovem da casa, mas aquele que nascerá de ti será o teu herdeiro. Aquele que nascer de ti será o teu herdeiro. Acho que não estamos entendendo alguma coisa
coisa aqui neste lugar. Aquele que for nascido das entranhas do Espírito é que será herdeiro do reino dos céus. Então não importa ser da casa, tem que ser nascido de Cristo, tem que ser nascido da palavra de Deus. E aquele que é nascido da palavra de Deus é diferente do mundo. Aleluia. Aleluia. Amém. Tem que ser nascido. Tem que confessar a Jesus Cristo. Aleluia. Daniel, eu não posso tirar isso porque eles com a minha cabeça diante do rei. Ok? Foi Daniel. Por consequência, desculpa, estou a ler 2. E Daniel assentou no seu coração. Glória a Deus, 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça com o rei. Então disse a Daniel, ao despenseiro, a quem foi o chefe, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Aleluia. Daniel não aceitou se contaminar. Daniel, estando em Babilônia, ele quis a diferença. Daniel, estando em Babilônia, ele quis permanecer evangelizando. Daniel, estando em Babilônia, ele quis permanecer mostrando a sua natureza. Quantos de nós mostramos? Mas uma coisa aprendemos aqui, que um cristão não tem medo de ser aprovado. Aleluia. Um cristão não tem medo de ser aprovado. O jovem de Cristo não tem medo de ser aprovado. O jovem que é diferente do mundo não tem medo de ser aprovado. Porque Daniel disse: experimenta, peço-te 10 dias. Nos testa. Nos dá legumes. E veja que depois dos 10 dias, se os outros e nós que comemos legumes e água, quem mais será gordo? Quem mais será bonito? O jovem de Cristo não tem medo de ser testado, não tem medo de ser aprovado. Diz a palavra de Deus. Concedeu o chefe que foi colocado diante deles. Quero acreditar que depois de 3 dias eles começaram a sentir um enjoo, porque de onde eles vieram não comiam vegetais, eles comiam carne, mas só que não era consagrada aos deuses da Babilônia. Aleluia. Eles comeram vegetais. Quero acreditar que ao 3º dia eles tiveram enjoo, mas compromisso é compromisso, eles devem permanecer até o fim. E a palavra de Deus diz que no fim dos 10 dias uma coisa aconteceu. Veio a espinagem, começou a palpar os jovens, viu que esses jovens que comem carne estão formosos, estão gordos. Deixa ver o grupo de Daniel agora. Não, algo de errado não está certo. Voltou para os que comem carne. E ele lhes viu que eram gordos que comem carne. Mas quando foi para Daniel, ele encontrou que time Daniel era mais formoso em relação aos outros. Então o cristão não tem medo de ser aprovado, porque sabe que na justiça vive e Deus resplandecerá na vida dele. Aleluia. E desta forma eles saíram do pecado, saíram da iniquidade, saíram da contaminação. Eles foram liberados com que vivessem 3 anos nesta mesma refeição, não consagrada aos deuses da Babilônia. Nós fomos mais à frente. Vamos ler 14. Ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. Ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Aleluia. Esta é a diferença de ser separado. Quando nós somos separados, alguma coisa acontece.
Quando nós somos separados para Deus, Deus nos glorifica, Deus nos reconhece, Deus aceita que somos dele. Aleluia. Mas quando vivemos no ocultismo, na igreja eu sou de Cristo, na igreja eu sou Daniel, mas quando estou no mundo sou Beltesazar. Aleluia. Amém. Na igreja eu sou Daniel, no mundo sou Beltesazar. Na igreja eu sou Azarias, no mundo Abednego. Não, o Senhor não nos agracia. Mas quando na igreja eu sou Daniel, no mundo eu sou Daniel, o Senhor, Ele nos agracia. Tem cuidado, jovem, com a vida que você leva lá fora. Glória a Deus. Tem cuidado com o curso, com a amizade que você tem lá fora. Neste lugar você é de saias justas compridas. Neste lugar você é mulher, é jovem de capulana. Mas lá fora é de piercing de roupa curta. Você é jovem que é de bom senso dentro da igreja. É conhecido como Daniel dentro da igreja. Mas quando está lá fora é conhecido como jovem do Nhequeto. É conhecido como dono delas. Tenha cuidado com a vida que você leva lá fora. Seja diferente. Aquilo que vai te trazer a salvação não será você falar, não será você andar por aí e dizer eu carrego a Bíblia, sou cristão. Aquilo que te trará diferença será ser diferente. Aleluia. Amém. Seja diferente. Olha para o jovem à tua direita e esquerda, diz: seja diferente. Pois a diferença te trará salvação. Pois a diferença te trará salvação. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Aleluia. Desculpa. E entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Aleluia. Gostava de prosseguir com mais esta mensagem até terminar todo 2, mas não será possível porque o tempo nos é escasso. Aleluia, povo do Senhor. Mas olha o galardão de você ser igual ao que é dentro da igreja. Veja o galardão de você ser embaixador de Cristo no mundo. Veja o galardão de você demonstrar quem você é de verdade. Veja o galardão de você não ser mafioso. Diz a palavra que eles foram achados 10 vezes mais que os outros jovens testados na Babilônia. Imagino eu que no dia depois de terem acabado os 3 anos, quando começaram a fazer perguntando ali o rei, pergunta 1, quem responde? Admitir, nós. Pergunta 2, quem responde? O grupo de Daniel, nós. Pergunta 3, quem responde? Nós, o rei. Aleluia, povo do Senhor. Nós vamos perceber que este outro time respondia. Podia não responder certo, ou responder pela metade, ou mesmo não abrir a boca. Aleluia. O nosso Deus é Deus de graça. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Só a necessidade de que nós sejamos verdadeiros, sejamos diferentes, tenhamos fidelidade. Aleluia, povo do Senhor. Vamos ser jovens diferentes. Vamos ser jovens diferentes. Vamos ser jovens tementes a Deus. Mas há um versículo aqui que eu quero pedir para que não passemos sem ler. É 18, mas vou começar a 17 para podermos entender.
Daniel 2:17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aleluia. Esta mensagem vem para ensinar os jovens da igreja a ser sábios. Porque outros sítios onde você irá para ouvir a palavra ou para orar contra as pessoas, eles vão te ensinar a declarar. Eles vão te ensinar a decretar. Aleluia. Mas o jovem de Deus não se levanta para decretar, porque não é Deus que é servo, é Ele que é servo de Deus. Aleluia. Os jovens de Deus dobram o seu joelho. Os jovens de Deus clamam por misericórdia. Os jovens de Deus clamam pela graça de Deus. Não decretam, não mandam, não colocam ordem, só clamam por misericórdia. Aleluia. Então nesta noite nós vamos clamar, nesta tarde, desculpa, vamos clamar por misericórdia de Deus. Se nós não conseguíamos ser diferentes do mundo, vamos clamar pela misericórdia de Deus. Se nós éramos Daniel dentro da igreja e Beltesazar fora, vamos clamar pela misericórdia de Deus. Nesta noite, a palavra diz: porque pediram misericórdia, Deus atendeu e respondeu a voz do seu clamor. Então, se nós clamamos por misericórdia, no dia 2, Deus vai atender o nosso clamor. Deus vai ouvir a voz do nosso clamor. E Ele vai responder. Ele vai lavar. Vai reiniciar a história para cada um. Aleluia. Mas eu quero lembrar uma coisa. Nabucodonosor não precisou de jovens de Babilônia para que estivessem no lugar onde ele colocou Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Nabucodonosor, ele quis jovens de Jerusalém, da linhagem real. Aleluia. Em outras palavras, o diabo não quer pessoas que são do mundo, porque já lhe pertencem. O diabo quer os jovens que cresceram dentro da igreja. O diabo quer jovens que dia após dia ouvem a palavra de Deus. O diabo quer jovens que cresceram na escola dominical. Se fores a prestar atenção nos dias de hoje, os maiores tocadores das bandas do mundo saíram da igreja. As melhores moças estudadas, com conhecimento nas passarelas, saíram da educação da igreja. Satanás quer esses jovens para matar, para destruir, para distanciar da presença de Deus. Então, amado irmão, não se iluda pensando que o diabo vai começar com os que estão fora. Não. Primeiro a ti quero, porque os que estão fora já lhe pertencem. Então seja zeloso e saia à pesca para trazer os que são de fora para dentro. Antigamente a igreja de Deus estava em uma situação em que a igreja era achada no mundo. Mas agora estamos perante um problema em que não é achada mais a igreja no mundo. A igreja não mais está no mundo, mas o mundo é achado dentro da igreja. Por causa do nosso comportamento, jovens. Vamos clamar por misericórdia nesta tarde. Coloque-se de pé.